E é muito legal falar depois de Pedro Simas por dois motivos. O primeiro é porque Pedro fala muito bem, né? Tem uma apresentação que é sempre inspiradora, é sempre interessante ver as pesquisas que ele traz, o conteúdo atualizado que ele nos proporciona, mas também é legal porque eu consigo pegar muitos ganchos, né? O projeto de vida ele tem tudo a ver com as eletivas, porque o novo ensino médio ele está muito focado na ação no protagonismo do aluno, né? Está muito do processo de ensino-aprendizagem. Então, é interessante para poder fazer essa escolha, né? Então, conhecer antes de qualquer coisa e em um segundo momento, frente se relacionar com o mundo, seja ele o mundo do trabalho, seja ele a sociedade. Então, isso vai dar suporte também para o aluno saber o que quer, e isso não à toa o projeto de vida está focado em carreira e não à toa no segundo ano do que eletivas mais abrangentes. Isso eu estou aqui compartilhando minha tela, mas acho que não está aparecendo para nada. Não está aparecendo o modo apresentação, Felipe. Tá. Só o PowerPoint aberto. Pronto, agora foi. Agora o modo apresentação. Aqui, como imagem ilustrativa, eu tenho algumas das nossas eletivas, né, que marcaram esse primeiro ano de projeto, né, as eletivas do primeiro ano. A perspectiva aqui, eu sei que a maioria das pessoas que estão na reunião já tiveram contato com esse projeto, já sabem do que se trata, a perspectiva para a gente ficar na mesma página, e aí, em seguida, eu vou passar uns vídeos para a gente ter essa sensação de como foi esse primeiro ano do projeto e o que a gente está preparando para 2023. E também quero ouvir vocês, né? A gente vai chamar duas pessoas aqui para falar como foi a experiência e aí a gente começa a falar das eletivas do segundo ano. Vale a pena a gente frisar bastante que quando a gente fala das eletivas do primeiro ano, a gente não está falando do passado, né? Porque os alunos que em 2022 cursaram o nono ano, né, do fundamental, eles estão sendo introduzidos nesse universo do novo ensino médio pela primeira vez. Então, eles estão sendo introduzidos nesse universo pela primeira vez e eles têm a possibilidade de escolher no cardápio de 8 eletivas do primeiro ano, né? Já os alunos do segundo ano do ensino médio, que já passaram por esse primeiro ano, em que eles puderam escolher 4 eletivas no primeiro semestre e 4 no segundo semestre do primeiro ano, agora no segundo ano eles podem revisitar essas 6 eletivas que eles não cursaram, assim como eles terão mais 8 opções para escolher. Então, fazendo essa retrospectiva, Leonardo, fica à vontade para me interromper, para fazer suas contribuições. Se alguém tiver uma dúvida, é só levantar a mãozinha que a gente interrompe. Mas Leonardo esteve junto nesse processo de investigação e de construção desse novo ensino médio do sistema de ensino. Isso, Felipe. A gente aproveitar a deixa, né? Você está nos passando, para passar para todas as escolas financeiras, a eletiva, ela dá uma possibilidade de adaptar a projeto eletivo à necessidade da escola, né? Dos alunos. Então, diante disso, quando a gente apresenta os modelos possíveis para serem apresentados, a escola fica livre com as possibilidades que se podem ser aplicadas, de forma que, dentro de uma estrutura pedagógica, né, diante do que o sistema, além de também através dos virtuais, mediadores presenciais, online, ou através de toda a plataforma. Então, a gente deixa um leque de possível esse modelo de eletivas. Mas o que vale ressaltar é a forma como a gente acompanha. Que essa aí precisa estar presente, precisa ter uma pessoa acompanhando esse projeto para conduzir, mostrar para os alunos, explicar qual é a importância, saber como é que está essa participação no dia a dia, no cotidiano dos alunos, dentro de um período determinado, explicar essas escolhas, a importância lá na frente de como essas eletivas vão ser trabalhadas, e aí a gente se disponibiliza como sistema para poder ajudar também, tá? Nesse processo,
experiências dentro do próprio sistema, como também de escolas parceiras que dão super certo essa aplicação. Então, eletivas, mais uma vez, para fazer com que os alunos se vejam no processo de escolha. Através do projeto de vida, com as eletivas, ele consiga fazer boas escolhas. E aí ele vai se ver muito mais no segundo ano agora, quando a gente for falar das profissões. O primeiro momento, no primeiro ano, foi um encantamento, trazendo temáticas que a gente fez grandes pesquisas com o perfil de alunos, para saber que temáticas eram essas que poderiam ser mais assertivas e mais próximas ao dia a dia do cotidiano do aluno, como também no segundo ano. A gente vem voltado para as profissões, dessas profissões, dentro do documento do novo ensino médio, já colocam essas divisões das grandes áreas. E aí a gente coloca a importância dessa eletiva, este acompanhamento, independente de qual modelo que a escola utilize, a importância de ser muito bem executado, acompanhado e ser divulgado, amplamente divulgado para os professores, como também para os nossos alunos, porque lá na frente isso vai ser cobrado, com certeza cobrado, e a gente entende como um grande projeto e o sistema tem um leque de possibilidades para respeitar a parte da estrutura de cada escola e cada estudo. É isso, Felipe. Bola está contigo. Isso, Léo. E aí, voltando um pouquinho no tempo, né? Foi em 2017 que a gente teve a legislação alterada, que modificou aí essa estrutura do ensino médio e colocou um grande desafio para as escolas que teriam que, a partir de então, né, tudo bem que elas tiveram algum tempo para se adaptar, mas elas teriam que se adequar a essa nova organização curricular, que eu digo logo que eu sou um grande fã desse novo ensino médio, porque abre muitas possibilidades, mas a gente sabe que quando a gente tem muitas possibilidades de escolha, é mais difícil de a gente tomar essa decisão. Né? Se eu chego num restaurante e eu tenho um cardápio com os 5 melhores pratos daquele chefe, não vai ser tão difícil escolher. Mas se eu chego num restaurante e eu tenho 50 pratos como opção e ainda mais 30 opções de guarnição, vai ser muito difícil para mim. Eu, particularmente, sou uma pessoa indecisa. Então, eu prefiro reduzir as opções de escolha. E essa dificuldade, né, eu fiz essa comparação aqui para a gente refletir um pouquinho, essa foi a grande dificuldade que a maioria das escolas enfrentou. Porque quando as escolas começam a pesquisar, e até a gente que está no sistema de ensino, poxa, o que é o itinerário formativo? O que é o novo ensino médio? O que é que eu posso fazer para criar um itinerário formativo? E aí, quando você vai pesquisar na própria BNCC, as opções são infinitas. Né? Você pode criar um laboratório, um observatório, uma oficina, um projeto, uma iniciativa voltado para o meio ambiente, voltado para a cidadania, voltado para investigação. Então, os caminhos possíveis são muitos. E o como fazer, né, como o Pedro Cima estava falando, ele também não é único. Existem muitas maneiras de fazer um itinerário formativo no âmbito de uma escola. Então, a gente abraçou essa ideia do novo ensino médio, né, ciente de que o mundo que a gente vive, ele é muito complexo, ele é muito dinâmico, ele tem demandas que já não eram respondidas pelo ensino médio que existia até alguns anos. Né? Então, o novo ensino médio é uma grande oportunidade, assim como é um grande desafio para todos nós. Né? E o sistema de ensino ele vem justamente nesse misto entre demanda e oportunidade para facilitar a vida das escolas, tornar essa experiência mais palatável, mais prazerosa, tanto para os alunos, quanto para professores, quanto para todo o corpo docente. Né? Então, a gente estudou bastante, buscou soluções que fossem interessantes para todos os participantes, todos os atores do processo de ensino-aprendizagem. Então, relembrando, o ensino médio, ele era a experiência de passar pelo ensino médio era a mesma para todos os alunos. O aluno entrava lá 800 horas por ano e nos 3 anos do ensino médio ele tem escolha, ele tem voz, ele pode ir ao colégio estudar,
anuais de nos 3.000 horas. E, a princípio, isso pareceu muito estranho, né, quando todo mundo se debruçou para estudar no ensino médio, porque parece contraditório. Opa, tem uma carga horária máxima por ano, mas tem uma mínima de 3.000 horas nos 3 anos do ensino médio. Mas é isso, gente. É que a gente, quando vai falar de ensino médio, a gente tem que lembrar que existem 2 grandes grupos, né? A formação geral básica e os itinerários formativos. A formação geral básica, a gente não pode dizer que ela é a mesma coisa do que era o ensino médio tradicional, porque a BNCC traz muitas novidades, né? Traz muitos assuntos que não eram abordados, muitas habilidades e competências que foram pensadas a partir de desafios contemporâneos, que estão muito mais ligadas às experiências e aos conhecimentos que o aluno tem que ter para vivenciar esse mundo líquido, como Pedro Simões estava falando, né, ao citar Bauman. Então, é uma estrutura que é pensada a partir do cotidiano, a partir das demandas do cotidiano. Mas a parte mais previsível do ensino médio, porque quando a gente faz itinerários formativos, a gente tem muitas possibilidades, tanto da parte das escolas, né, que podem oferecer projetos diferentes, um projeto de vida que seja criativo, inovador, como a gente tem o nosso trilha socioemocional, mas podem oferecer oficinas, projetos e ocupar espaços da escola. Né? Os itinerários formativos são um grande grupo de possibilidades que se abrem. E dentro desse guarda-chuva que são os itinerários formativos, a gente tem as disciplinas eletivas, que são, como o próprio nome sugere, né, disciplinas que o aluno vai cursar como um complemento, não necessariamente como algo obrigatório, como um componente curricular tradicional, mas é uma série de conhecimentos que ele vai agregar à sua vida, agregar à sua trajetória escolar, que vão contribuir com a vida pessoal, profissional, e também vai fazer conexões entre conhecimentos que ele construiu a partir de várias áreas. Então, ele vai conseguir conectar um assunto que ele aprendeu em matemática com um assunto que ele aprendeu em história. Ele vai conseguir trabalhar uma competência desenvolvida em linguagens, resgatando algo que ele aprendeu em física, né, na área de natureza. Então, a ideia é conectar os conhecimentos. E aí a gente tem essa coisa, né? A autonomia do aluno acima de tudo, o protagonismo do aluno acima de tudo, e a gente tendo os outros atores da comunidade escolar, né? Professores, pedagogos, participando disso de alguma forma, seja como facilitador, seja como orientador, seja como, às vezes, como entrevistado, né? Porque estão, então, a ter um grande trazendo para essas demandas do mundo líquido que a gente uma coisa importante a gente dizer são conhecimentos que são conhecimentos que são construídos a partir de carreiras, a partir de profissões, de vivências do cotidiano, né? Então a partir da BNCC a gente está olhando muito para os eixos estruturantes. A gente fala muito de eixos estruturantes porque é o que norteia todas as ações dos itinerários formativos, e é sempre importante quando a gente ou está em sala de aula ou o aluno está praticando aquele autoestudo, né, aquela disciplina de estar consumindo um livro digital, consumindo um podcast, consumindo um vídeo, uma videoaula ou um vídeo informativo. A gente que está pensando em material didático, pensando no projeto pedagógico, a gente tem que ter esses eixos estruturantes sempre em mente, né? Que o aluno ele tem que estar passeando pelos processos criativos, né? A gente tem que estar trabalhando a inovação, a criatividade do aluno, ou a dimensão do empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, não é necessariamente como a empresa, né? A gente sabe que o empreendedorismo
é algo muito mais amplo, que tem a ver com... Eu estou em uma empresa, eu sou funcionário do GGE, mas eu empreendo dentro da empresa, né? Eu pratico a inovação. A capacidade de mediação e intervenção, como que eu posso interagir com o outro, como é que eu posso deixar a minha marca na cidade do Recife, na cidade do Recife, na cidade de Caruaru, na cidade. Então, a configuração das eletivas do primeiro ano ficou assim, né? Nesse gráfico, a gente vê que as 4 áreas estão contempladas e a gente teve 2 disciplinas eletivas em cada área do conhecimento. Né? Em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tivemos ali Direitos Humanos e Compreendendo Dilemas Mundiais. Em Matemática, Faz um Pix e Pensamento Conectado. Em Linguagens, Comunicação e Oratória. E Línguas Estrangeiras pelas Telas no Cinema. Em Ciências da Natureza, O Cérebro e as Emoções, De Que Planeta Você É. Falando rapidamente sobre essas eletivas, a gente teve na De Que Planeta Você É, falando de cosmologia, né, trazendo os conhecimentos ali da física, da biologia, para a gente entender um pouquinho o que vai além do universo. Na disciplina O Cérebro e as Emoções, a gente vai falar de como as nossas emoções afetam o nosso corpo, né? Como é que as sinapses estão nos deixando mais ansiosos, mais medrosos, com tanto medo, com tédio. E foi muito legal trabalhar essa disciplina porque a gente conseguiu colocar os impactos da pandemia de Covid-19 como um capítulo, né, com alguns tópicos. E foi legal porque a gente trouxe conceitos interessantes como mindfulness e outras possibilidades para que os alunos pudessem se conhecer melhor. Foi uma das disciplinas eletivas mais procuradas pelos alunos. Na área de linguagens e comunicação oratória, a possibilidade de o aluno aperfeiçoar o seu poder de fala. Em línguas estrangeiras pelas telas do cinema, a gente partiu do cinema, né, de grandes clássicos do cinema, para que o aluno pudesse entender a língua em movimento, né, entender como o inglês, sobretudo, se coloca como um instrumento de mediação cultural, né, como instrumento dessa comunicação. No Faz um Pix, a gente estava trabalhando, obviamente, a educação financeira, as várias dimensões que tem a ver com a educação financeira. Em Pensamento Conectado, a gente partiu do raciocínio lógico para falar de outros assuntos relacionados à resolução de problemas e superação de desafios. E, por fim, na área de humanas, né, em direitos humanos, a gente vai falar, claro, de minorias, e nesse período que a gente passou nos últimos anos, em que minorias foram esquecidas ou perderam espaço, né? A gente quis dar uma atenção especial, né, para falar de fenômenos que ainda infelizmente, ainda estão muito presentes na nossa sociedade, como o bullying, como o racismo, enfim, como o feminicídio. A gente falou de muitos fenômenos como esses na disciplina de Direitos Humanos. E compreendendo dilemas mundiais, a gente foi falar de ciência política, né? A gente foi falar da guerra da Ucrânia, de conflitos, de como o movimento migratório aumentou nos últimos anos. Então, foi um momento interessante para a gente se conectar com o mundo, né? E aí eu, infelizmente, estou sem áudio, né? Queria passar esse vídeo aqui para vocês também, que é com trechinhos do que a gente trabalhou como material audiovisual em 2022. Mas a gente consegue mais para frente, junto com o vídeo de Silvia Bessa. Eu vou até aproveitar para chamar aqui Carol Cavalcante, que assumiu o projeto da coordenação das eletivas, para Carol dar um oi para vocês, que ela está à frente do projeto agora, no lugar de Silvia Bessa. Uma grande responsabilidade preencher essa lacuna deixada por Silvia Bessa. Mas Carol está tirando de letra. Carol, está por aí? Estou sim. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Pois é, né? Uma responsabilidade imensa
mas estou bem feliz com esse desafio, chegando agora, ainda me apropriando aí, né, do percurso, dos desafios, mas muito animada em fazer parte dessa equipe, né, que tem um trabalho reconhecido, né, e respeitado, e cheguei para somar, para tentar somar. Felipe, eu posso aproveitar, que a gente pode até pensar um pouquinho no Abel agora, chamando já a Juliet, consultora pedagógica, porque para falar sobre um pouco da plataforma que vai dar esse suporte para as escolas parceiras em relação ao EAD, presencial, e vai fazer essa inicial desse apoio às escolas parceiras. Juliet, tudo bom, Juliet? Fala aí um pouquinho da experiência, entende que agora você é especialista, né, do V4 em relação às notas eletivas, como é que as escolas vão poder trabalhar, o que é que vai ser entregue na plataforma, para dar suporte às respectivas eletivas, não só do primeiro ano, com as 8 eletivas, como o Felipe falou, como agora para o primeiro semestre, as 4, voltadas para as profissões do segundo ano do ensino médio. Perfeito, Léo. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Me chamo Juliet. Hudson, me chamo Juliet. Sou a nova consultora pedagógica do Sistema GGE de Ensino. Né? Cheguei aqui no time também, junto com Carol, para poder somar e poder aprender ainda mais juntos. Antes de ser consultora, eu vim do Colégio GGE. Né? Eu trabalhava em uma das unidades aqui de Recife. E aí foi onde eu trouxe essa bagagem e essa experiência para a gente compartilhar um pouquinho com vocês. No ano de 2022, eu fiquei com essa responsabilidade, né, de acompanhar as eletivas no GGE. E aí eu montei algumas estratégias, tá, junto com a equipe de coordenação, para as eletivas fluir um pouco ainda melhor. Eu sei que tudo que é novo, pessoal, né, dá essa angústia, dá esse medo, a gente fica com o coração bem apertadinho, mas é um desafio, né? Um desafio para a gente na área da educação e é muito gratificante. Eu garanto a vocês que no final do ano letivo, desse ano de 2023, vocês vão estar com o coração leve e com o sentimento de que conseguiram, tá? Eu falo por experiência própria. Mas aí, Juliet, quais estratégias e quais planos de ação a gente pode desenvolver durante o ano? E aí, o que foi que eu fiz? O primeiro passo, pessoal, a gente precisa ter uma pessoa responsável, tá? Centralizar uma pessoa para poder acompanhar as eletivas. A gente precisa deixar tudo bem amarradinho. Isso pode ser um assistente de coordenação, um assistente de projetos, né? A própria coordenadora. Isso vai depender de cada instituição. E aí, o que é que eu penso para a primeira semana do ano letivo? Preparar um PPT, preparar um material e entrar em sala de aula para poder passar esse conforto para os meninos, passar essa segurança. Né? Eles, como é tudo muito novo, eles precisam sentir essa segurança da gente, tá? Como instituição e como educadores. E aí, para esse momento, junto com o PPT, a gente poderia, né? Vocês poderiam organizar um tipo de resumo de cada eletiva. Por exemplo, o primeiro ano, né? Até no Word vocês conseguem fazer, é bem simples. No primeiro ano, faz um Pix, pega o tema de cada eletiva, faz um pequeno resumo para levar nessa primeira apresentação. Mas, Juliet, por quê? Porque existem diversos perfis de alunos que a gente precisa atender a todo mundo. Então, vão ter alunos que vão ter vergonha de perguntar sobre o tema, vão ter alunos que, no meio da apresentação, vão ficar constrangidos, não vão querer perguntar. E aí, esse resumo, né, que vocês vão entregar, eles vão poder levar para casa e poder ter um outro olhar, poder até gerar outras dúvidas e chegar para a coordenação para poder entender melhor cada eletiva. E aí, depois que é passado em sala de aula, já vai ter essa pessoa responsável. Depois de ter passado essa confiança para os meninos, o segundo passo é acompanhar a plataforma V4. Né? Como vocês sabem, a plataforma V4 é uma porcentagem de como os alunos estão se desenvolvendo durante o ano. Por exemplo, 5%. A partir do momento que o aluno escolhe uma eletiva para poder cursar, a porcentagem já sobe. De 0%, ela vai para 5%. E a cada etapa que ele vai avançando, a porcentagem vai avançando também, até ele chegar em 100%, tá? Quando ele chegar em 100%, quer dizer que ele conseguiu concluir, conseguiu cursar determinada eletiva. E aí, a gente acompanha o aluno através dessa porcentagem. Pessoal, lembrando que as eletivas não geram nota. Essa porcentagem também não aparece para os meninos.
tá? Essa porcentagem fica disponível no V4. Tem um tutorialzinho também, a gente vai passar para as escolas parceiras. A consultoria pedagógica também está aqui disponível para vocês, para a gente poder visitar, fazer até um momento online também, para vocês entenderem ainda melhor como funciona a plataforma. Então, depois desse momento que você acompanha como é que está o andamento da turma, se a maioria escolheu a eletiva que vai cursar, se já começou a cursar as eletivas, né? Tem os vídeos que são 50 minutos de aula. Eu indico que a pessoa responsável entre uma vez por semana em sala de aula, para poder incentivar os meninos, mostrar que não é apenas uma obrigação, porque a gente precisa de um aluno motivado, né? Um aluno motivado é um aluno protagonista. A gente precisa dessa autonomia a eles também e entender o que é que está acontecendo, tá? Entender o desenvolvimento de cada turma. Então, com essa entrada, uma vez por semana, vocês irão sentir como é que está o desenvolvimento, tanto da turma, no geral, como no individual, também o individual de cada aluno. E aí, o que é que vai acontecer? Após essas entradas, né, depois do início do ano, a gente pode montar outras estratégias também de acordo com cada instituição. O que é que acontece? A gente pode colocar dentro da grade de horário, né, um momento, pode colocar um plantão de dúvidas a cada 15 dias, porque acredito que uma vez por semana talvez fique pesado para os meninos. A gente pode colocar contraturno um professor específico, né, que abrace a causa e que esteja ali para acolher mesmo, porque eu entendo que às vezes a coordenação fica tudo muito corrido e essa pessoa responsável vai conseguir dar esse suporte maior. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Se eu disser para vocês que vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito, eu estaria mentindo. A gente vai encontrar dificuldades, sim, no meio do caminho. Mas aí, como é que a gente vai lidar com essa dificuldade? E já pensando nisso, no ano passado, o que foi que eu fiz? Através dessa porcentagem que o V4 disponibiliza para a gente, eu ia em cada aluno individualmente. Poxa, tem um aluno que ele ainda está em 25%. O que é que está acontecendo? Será que são as aulas? Será que ele não está conseguindo entrar na plataforma? Será que ele está desmotivado? Entendeu? Então, a gente vai, chama o aluno para conversar. Se não der andamento nas eletivas, a gente vai e comunica a família. Então, são estratégias que a gente está aqui para poder as eletivas caminhar ainda melhor. Comunica a família e fica essa relação sempre de escola e família, tá? E aí vai de cada instituição também, colocar um professor no plantão de dúvidas a cada 15 dias, ou uma vez por semana, sabe? Então, basicamente, foram isso. São algumas estratégias aí que eu usei no ano passado. Queria dizer para vocês que tranquilizem o coração. A gente está aqui para dar esse suporte mesmo a vocês. A consultoria pedagógica vem aí crescendo, graças a Deus, né, Léo? Tem aí todo mundo para poder dar esse suporte a vocês. Não tenham medo. A tendência é que as coisas ainda venham melhorar. Ano passado foi tudo muito novo. Esse ano a gente já está mais tranquilo. E a tendência é que ano que vem seja ainda mais amarradinho, tá? Então, estou à disposição. O que precisar, pode mandar e-mail, pode dar uma ligadinha, pode falar pelo WhatsApp. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui também, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Odinho. Tivemos algumas inconsistências nos estudos eletivas. Tem gente aqui falando que teve algumas inconsistências. Vamos fazer o seguinte, se você ainda não tiver meu contato, pode pedir a Dani, eu vou deixar aqui também no bate-papo, para a gente poder ver, né, colocar um plano de ação para que a gente consiga, esse ano, ser melhor do que o ano passado, tá bom? Você me passa aí essa inconsistência e a gente vai trabalhar em cima disso. É isso, Julia. Queria agradecer a sua participação, né? Foi importantíssimo a gente trazer na prática como é que a gente utilizou. Como a gente também tem outros exemplos aqui de escolas que utilizaram em outro modelo, utilizando o mesmo conteúdo, mas de formas distintas, com mediadores, com professores, com coordenadores, auxiliares, de uma forma em que, como eu havia dito no início, né, a maior preocupação é o acompanhamento. Acompanhar realmente se o aluno está entendendo o que é uma eletiva, ou a importância que a eletiva tem, e o acompanhamento da escola diante daquilo que está sendo executado. Esse percentual, esse trabalho de formiguinha, né, para essa mudança. Nós, profissionais de educação, estamos nos adaptando também, né, para esse processo do novo ensino médio, como foi no ano 2022, e avaliam os alunos que não foram impactados ainda efetivamente, e porque, no final das contas, o aluno pergunta, isso vai cair na prova? Isso cai no vestibular?
Então, a gente tem que se posicionar um pouquinho mais, só que a gente não pode deixar o nosso aluno livre, sem ter essa preparação, porque quando sair o edital desse novo Enem, com certeza, esses relativos trabalhados como em cima desses estudantes, vai ser importante que os nossos alunos habilitem esses eixos, né? Agora vai. Vamos ver se essa aparece igualmente para a gente. Estimulante, inédito, criativo, variado, totalmente conectado com o futuro dos jovens. Eu poderia passar muito tempo aqui adjetivando, descrevendo o projeto das eletivas, que traz um conceito totalmente diferente e novo para o aluno do ensino médio. Mas eu vou resumir essas características todas em uma só definição. As eletivas representam uma porta larga de possibilidades para reflexões e vivências reais do mundo adulto. Esse mundo que gera tanta curiosidade por parte do jovem. As eletivas formam o que há de mais moderno para o aluno. Na escola, seja na formação geral básica ou por meio de outros projetos socioemocionais, o estudante será preparado para escolhas profissionais. Mas note, as eletivas já antecipam essas escolhas. Como indica a definição, o aluno elege o que vai querer. Eu me chamo Silvia Bessa, coordeno o projeto editorial das eletivas do Sistema GGE e vim aqui para apresentar como temos desenvolvido este projeto. As eletivas do Sistema GGE são compostas por uma produção exclusiva formada por livros didáticos digitais, material de apoio em audiovisual com podcasts e vídeos baseados no conteúdo super dinâmico e que qualificam bastante o conteúdo dados nas teorias vistas em livro. Planos de aula, para que os professores e coordenadores possam entender melhor as topificações dos livros e potencializar o aprendizado do aluno. E, por fim, questões avaliativas em múltiplas escolhas na plataforma V4. É um material rico e fundamentado de acordo com orientações dadas pelo MEC, acompanhado por pedagogos e uma equipe editorial experiente que todos os dias qualifica o conteúdo. O material dialoga com os 4 eixos estruturantes de aprofundamentos exigidos. Você que é gestor, coordenador ou professor, deve lembrar que são eles. Investigação científica provoca o aprofundamento de conceitos que fundamentam a ciência e a interpretação de ideias. Processos criativos prevê o aprofundamento de conhecimentos científicos na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos, mediação e intervenção sociocultural. Gera a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos e implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade. Empreendedorismo, que mobiliza o aluno para conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores. Bom, quanto ao livro digital, vou explicar ponto a ponto. As nossas eletivas se apresentam divididas em 4 capítulos. Neles, além de teoria robusta, temos exercícios que chamamos de praticando, que provocam reflexão, engajam o aluno quanto à teoria e também trazem 2 questões chamadas de mão na massa, propondo uma ação ampliada de engajamento, visando a prática do estudo visto na teoria. Ou seja, cada capítulo se encerra com 8 práticas ou experimentações. No total, são 32 exercícios que trazem o conceito de experimentação para um eletivo, não é legal? Bom, os vídeos são 6 vídeos produzidos a partir de conteúdo com base na eletiva e 6 podcasts que também acrescentam para que o aluno, o estudante, também tenha uma visão mais geral dessa teoria. É um material completo, produzido com cuidado gráfico para motivar o aluno, com qualidade editorial nos produtos em audiovisual ou nos próprios livros digitais. É um projeto desenvolvido com muita dedicação e que, por certo, tende a envolver e motivar bastante a comunidade escolar. Tomara que vocês gostem. Esse vídeo foi gravado, o projeto ainda não tinha sido lançado, né? Agora eu posso dizer que muita gente gostou. Tomara que vocês gostem. Foi uma profecia. Esse projeto é a menina dos olhos da gente, né? Falando em ensino médio.
E aí eu queria mostrar para vocês um trechinho. O vídeo é até mais longo, mas eu queria mostrar só um trechinho para vocês terem ideia do que é esse material audiovisual de que Silvia falou no vídeo, né? No primeiro ano, a gente trabalha com 6 vídeos, que às vezes tem um formato de videoaula, mas às vezes tem um formato de vídeo mais dinâmico, que se aproxima da reportagem, e a gente complementa esses vídeos com podcasts. Quando a gente chega no segundo ano, que a gente está falando mais de carreiras, de profissões, a gente optou por privilegiar mais os podcasts, que tem sido uma mídia com muito sucesso, não só aqui no sistema de ensino, mas em todo o mundo, né? Só se fala em podcast. É uma mídia extremamente consumida, sobretudo entre os jovens, e a gente está abrindo cada módulo com um vídeo, né, produzido pela equipe de Carol Cavalcante, e em seguida todos os outros tópicos, os outros capítulos, a gente vem com muito podcast, praticamente um podcast por tópico. E aí a gente está investindo muito nessa mídia porque é mais flexível, tanto na produção do áudio quanto no consumo, né? O adolescente, o estudante pode estar ali com um fonezinho de ouvido a qualquer momento, fazendo outras atividades e ouvindo a aula, ouvindo podcast, ouvindo o debate. E aí, o segundo ano vai estar privilegiando o podcast. O primeiro ano foi muito focado em vídeo, e aí a gente vai ver uns trechinhos. Para quem ainda não teve acesso, né, por mais que as pessoas aqui presentes sejam, sobretudo, de escolas que já usam as eletivas, muitas vezes a gente não tem essa visão do todo. A gente não tem acesso a uma eletiva de humanas e a outra eletiva de matemática. E aqui eu queria que vocês tivessem uma visão global. Esse vídeo tem 5 minutos, mas eu vou passar só um trechinho para a gente ter uma ideia de como são esses vídeos. Mente sã, corpo sã. Será que essa frase é atual? Se pararmos para pensar, sim, é preciso um equilíbrio entre corpo e mente. O famoso equilíbrio entre corpo e mente é possível, porém, não é tão simples como pensamos, pois estamos condicionados a não dar importância à saúde mental. Esse é um grande desafio. Hoje a gente vai falar sobre a extinção do dinheiro, mas não é porque ele está faltando na nossa carteira. Na realidade, a gente vai falar sobre a extinção das cédulas. Você já reparou, quando a gente fala extinção, é pouca circulação, tá, gente? Você já reparou que existem cada vez menos cédulas circulando, seja em todos os pagamentos que você faça, compras, pagamentos de banco? As pessoas estão optando cada vez mais pelas transações eletrônicas. Cartão de crédito, cartão de débito, aplicativos pelo celular. Hoje eu trago para vocês um material que saiu na Agência Brasil, que é sobre voluntariado, para a gente perceber um pouco como é que tem sido o voluntariado país afora. Inclusive, o Dia do Voluntário é comemorado, celebrado e lembrado em todo o país no dia 5 de dezembro. O título da matéria é Dia do Voluntário. 48% dos brasileiros já fizeram ações do tipo, gente. Então, é muita gente, quase metade. Além disso, 71% dos brasileiros têm interesse no voluntariado. Ou seja, esse material que eu trouxe aqui hoje para vocês é importante para vocês refletirem e, de repente, trazerem esse desejo à tona. Quem sabe, mesmo que não seja um trabalho remunerado, ele tem uma série de tantos benefícios. Quem faz sempre defende, sempre se diz muito mais feliz consigo próprio. É isso, gente. Vai ser só um gostinho, tá? Depois a gente vai compartilhar esses vídeos com vocês. Quem quiser ter acesso a mais conteúdos, a gente vai disponibilizar por meio da nossa consultoria pedagógica, tá? E aí, só para fechar essa parte do primeiro ano e a gente poder falar um pouquinho de 2023, propriamente dito, apesar de que, mais uma vez, reforçar, o primeiro ano do ensino médio, ele está incluso em 2023. Agora, nesse ano letivo, a gente está
acrescentando mais 8 eletivas no nosso cardápio, tá? Mas as 8 eletivas que estiveram disponíveis no ano passado seguem disponíveis agora para todas as escolas parceiras. Lembrando, uma coisa que a gente falou lá no lançamento e veio reforçando, é que existe a possibilidade de transformar essas eletivas em disciplinas ministradas presencialmente em sala de aula na grade regular. Tem escolas que colocam isso no contraturno, por exemplo, né, com uma aula semanal, pode ser uma aula quinzenal, podem ser aulas esporádicas. Isso é uma modalidade que a gente prevê no nosso manual do professor. No nosso manual, a gente tem planos de aula para todos os tópicos, né? A gente tem indicação de conteúdos, de livros, de vídeos, de bibliografia, além desse conteúdo audiovisual que os alunos do EAD também têm acesso. Então, as escolas que quiserem mais informações sobre como oferecer as eletivas presencialmente, podem ficar à vontade para conversar com a gente, seja por meio da consultoria pedagógica, por meio delas vocês também têm acesso a mim, e aí a gente vai dar todas as ferramentas e todas as dicas, as orientações para que essas eletivas funcionem da melhor forma, sejam no digital, sejam no formato presencial, tá? Mas aí é mais uma vez importante frisar, se a gente escolher o formato 100% digital, a gente tem que lembrar que a gente está falando de alunos do ensino médio que estão praticando pela primeira vez o autoestudo. A gente, claro, está estimulando o protagonismo e a autonomia, mas a gente precisa ser responsável no sentido de acompanhar esses adolescentes no consumo desse material e nessa trajetória de aprendizado. Às vezes, quando até jovens que saem do ensino médio e iniciam uma faculdade EAD, esses jovens têm muita dificuldade de acompanhar as disciplinas, fazer as leituras, fazer as atividades. A gente sabe que não é fácil, é preciso muita maturidade e disciplina. E é algo que nem sempre os adolescentes já desenvolveram, às vezes estão em processo. Então, esse digital é importante chegar junto, como o Juliet falou, né? Ter um acompanhamento, ter um plano de dúvidas, ter um coordenador que chegue junto. E aí, para eu começar a falar do segundo ano, eu queria convidar aqui mais uma pessoa para dar um depoimento rapidinho para a gente seguir adiante, que é o Erlan. Erlan é coordenador do Colégio Diocesano de Belo Jardim e teve uma experiência bem bacana com as eletivas e a gente queria ouvir teu depoimento, Erlan. Estás por aí? Oi, Felipe. Por favor, seja bem-vindo, querido. Conta aí, como foi a experiência de oferecer as eletivas aí em Belo Jardim? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Léo. Juliet. Boa tudo tarde, bem? Alan. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. O áudio tá tranquilo aí para vocês? Tá sim, Erlan. Pronto. Qualquer coisa que a gente dá uma mudada aqui na internet direitinho, tá certo? Pronto, tranquilo. Felipe, aqui no Colégio Diocesano de Belo Jardim, eu fico até suspeito em falar, né? Aqui a gente abraça, eu na pessoa aqui da coordenação, nós abraçamos muito aí a questão das propostas, acreditamos muito no trabalho proposto do sistema GGE, sabe? E quando foi nos apresentado o projeto de eletivas, quando o Léo, a Dani, naquele momento, sinalizou as eletivas, foi uma paixão assim à primeira vista, sabe? Então, como protagonista. Se não entender essa ideia, as coisas não funcionam. Então, a primeira coisa é entender que o nosso aluno, ele é protagonista
utilizar o nosso sala se inovando e elas vão acontecendo, sabe? E foram várias estratégias, tanto o primeiro semestre como o segundo semestre. Aqui no Colégio Diocesano, nós trabalhamos as eletivas em 2022 de forma presencial. Então, foi uma experiência bem legal também. E dividimos. Tivemos que acompanhou no primeiro semestre e o segundo semestre os mesmos professores, mas também tivemos outros professores diferentes, né? Nós sentamos, analisamos bem direitinho o perfil, conversamos antes com cada professor para ver ali se o professor estava se enxergando enquanto profissional dentro daquela ideia, daquela proposta de cada eletiva. E isso foi muito tranquilo, né? O negócio fluiu rapidamente. E a partir de sala de aula, cada um foi utilizando várias didáticas. Nós tivemos a utilização de novas tecnologias, tivemos aulas invertidas. Aqui no colégio, o Fora da Caixa é um dos carros-chefes aqui, né? O nosso Fora da Caixa aqui é um sucesso, tanto dos anos finais quanto o ensino médio. Então, utilizamos os trabalhos interdisciplinar, né? O professor, de repente, está ali conversando, o professor de natureza, na eletiva de natureza, né? Os cérebros e as emoções, conversando com o professor que faz um PIX de matemática. Então, senta, vamos agora analisar, vamos discutir, vamos levar para a sala de aula, tempestade de ideias, experimentos, vamos movimentar, trazendo estudo de caso, dinâmica em grupo, resoluções de problemas. Então, foi assim uma experiência muito bacana. Assim, trabalhamos tanto habilidades quanto valores, né? Inclusive, nós tivemos no finalzinho do ano passado a nossa feira de ciências aqui, inclusive estou com a camisa aqui, a FECIAD, e nós observamos como o protagonismo desenvolvido durante o ano todinho foi essencial na finalização da Feira de Ciências. Então, observamos o protagonismo. Então, Felipe, então, Léo e toda a equipe, é um conjunto de conteúdos que eu tenho certeza que vai sim enriquecer, trazendo conhecimentos culturais, habilidades, valores, aprofundando debates, promovendo vivências e antecipando, acima de tudo, reflexões que vão ajudar essa garotada aí, tanto na vida acadêmica como na vida pessoal. Que bacana. Eu acho que deu aí para ajudar, não foi? Muito, muito. É muito legal a gente saber como tem sido a experiência na prática, né? Porque aqui no sistema de ensino, apesar de a gente estar do lado do GGE como viagem, a gente sabe que em cada escola parceira é uma experiência diferente, né? E vocês tiveram essa oportunidade de oferecer a disciplina eletiva presencial, que eu acho que tem um ganho enorme, né? E que bacana, né? Daniele veio compartilhando ao longo de 2022 com a gente como foi, como estava sendo em Belo Jardim. E eu fico muito feliz que o projeto com o Novo em 6, nesse grande desafio que é implantar o novo ensino médio, com essa proposta pedagógica, vamos comentar esse projeto que eu vou falar aqui do segundo ano, ficar à vontade. A gente está sempre aberto para te ouvir. Obrigadão. Bastante aí, relembrou que é o projeto Excelente trabalhados em 2022 no primeiro ano, que, mais uma vez, é importante dizer que eles seguem para 2023. Todos os alunos do primeiro ano têm as coletivas que eu já falei, entre essas 6. Então, gente, quando a gente esses projetos eletivos, né, como é que a gente vai trabalhar para o segundo ano? Vai ser do mesmo jeito? Vai ter alguma adaptação? Quais são as lições aprendidas de 2022? De tudo que a gente ouviu das escolas parceiras, seja do Diocesano de Belo Jardim, com a Erlan à frente,
seja do GGE de Boa Viagem, do GGE de Caruaru, de outras escolas parceiras que a gente tem, não só em Pernambuco, mas em outros estados do Nordeste. Quais são as lições aprendidas? O que é que a gente pode fazer de diferente? Claro, esse é um grande norteador para a gente, mas aí, logo em março de 2022, tem uma ferramenta importantíssima das eletivas de 2023, que foi um parecer divulgado sobre os itinerários formativos, sobre o novo ensino médio, e que deu para a gente essa ideia, né, essa orientação, esse rumo de guiar as eletivas do segundo ano a partir desses 4 blocos que vocês estão vendo na tela. O primeiro bloco é uma combinação entre as áreas de linguagens e humanas, o segundo bloco entre matemática e natureza, o terceiro bloco entre humanas e matemática e o quarto bloco entre natureza e humanas. Mas aí você me pergunta, pô, tudo bem, combinação entre áreas, mas o que significa? Que o aluno vai estudar um capítulo de história e depois um capítulo de matemática na mesma eletiva? Não, não é necessariamente isso, né? Quando a gente começou a estudar as possibilidades, a gente chegou nisso aqui. Quando a gente fala na combinação entre humanas e linguagens, a gente está observando um ecossistema de carreiras, de profissões que dialogam com essas áreas do conhecimento. Ou seja, a gente está fazendo a ponte entre o ensino médio, sobretudo o ensino médio tradicional, a formação geral básica, com a realidade, com o futuro desse aluno que hoje está no segundo ano do ensino médio. Então, a gente está sinalizando para o aluno, e claro, para todos os atores desse processo de ensino-aprendizagem, onde esse aluno vai chegar estudando essas eletivas do bloco 1. Quando eu falo bloco 1, eu estou me referindo a humanas e linguagens. Ou seja, o aluno que já pensa em estudar direito, já pensa em estudar jornalismo, ou ele quer seguir na nossa área da pedagogia, da educação, da história, da sociologia, o aluno pode se encontrar mais facilmente nesse bloco 1. Não quer dizer que seja obrigatório seguir por esse caminho, porque ele pode, de repente, querer fazer jornalismo e se interessar por um assunto do bloco 2, não tem problema. Mas esse é um norteador. E aí, a partir desse parecer do Conselho Nacional da Educação, ficou muito claro para a gente que o segundo ano precisava ser diferente, ele precisava estar ligado a carreiras. O segundo bloco, como vocês estão vendo, tem a ver com engenharia, farmácia, biomedicina, nutrição, que é a matemática e natureza. Humanas e matemática vai passear ali por economia, programação, toda essa área de TI, né? Tecnologia da informação, também de design. E o quarto bloco, quando combina natureza e humanas, a gente vai passear desde turismo até por medicina, odontologia, psicologia. Então, é muito interessante quando você sai dessa fragmentação tradicional, né? De pensar as áreas, qual é uma carreira de humanas. Na minha época, né, quando eu era terceiro ano do ensino médio, era assim, tinha a turma de humanas, a turma de exatas, a turma de humanas, exatas, e linguagens, natureza, enfim. Hoje em dia, não, a gente pensa em combinação de áreas, pensa em blocos. E aí a gente chegou, eu vou divulgar aqui para vocês as 4 primeiras eletivas do ano letivo de 2023, tá? Que são as eletivas que a gente vai disponibilizar neste primeiro semestre. O próprio direito aplicado ao dia a dia, que aí a gente vai conseguir pensar como o conhecimento jurídico, né? Como se apropriar das leis, dos contratos, de tudo que rege a nossa vida em sociedade, como isso vai contribuir com o futuro do aluno, não só como um profissional, seja ele de direito ou de outra área, como o aluno enquanto cidadão mesmo, porque toda a nossa vida é regida pelo direito. Quando a gente vai se casar, quando a gente vai se divorciar, quando a gente vai comprar um imóvel, o direito rege todos esses ritos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A segunda eletiva, no segundo bloco, a gente chamou de Freud no divã.
né, a história e a atualidade da psicanálise. Depois de ter muito sucesso a disciplina O Cérebro e as Emoções, a gente dialoga com essa primeira eletiva, trazendo a psicanálise como um instrumento importante no autoconhecimento, no gerenciamento das emoções e na criação de ferramentas que preparam o aluno, o estudante ou qualquer outra pessoa para a vida, não só para uma carreira. Então, a psicanálise é um instrumento que sempre foi, desde a sua criação, na construção e na manutenção da saúde mental. E depois da pandemia, eu nem falo, né? A gente, quem faz terapia mesmo, acredita a esse instrumento grande, né? Grandes atributos, né? Uma ferramenta valiosíssima. O terceiro bloco vai falar de alimentação revolucionária, que tanto fala da alimentação no sentido, né, do que os alimentos são constituídos, como montar um cardápio que seja interessante para o seu objetivo, mas não vai ficar na nutrição somente, ele vai falar também da alimentação do ponto de vista social, como é que a fome se apresenta como um problema social no Brasil e no mundo, né, como a agricultura, seja ela familiar, ou seja o grande agronegócio, se coloca como fomentadores de uma alimentação saudável ou de uma alimentação mais industrializada, do fast food, né, daquele McDonald's que a gente come no fim de semana. E, por fim, no bloco 4, a gente vai apresentar a disciplina Economia para Leigos, tudo o que você precisa saber. Aqui a gente não vai mais falar de educação financeira como no primeiro ano, a gente vai falar da economia em dois grandes âmbitos, a macroeconomia e a microeconomia. A gente vai entender como as leis que regem e aí eu não estou falando lei no sentido jurídico, tá? Estou falando das leis da economia, as leis do mercado. A gente vai entender como é que a sociedade faz transações no dia a dia. A gente vai entender fenômenos complexos como esse que ocorreu recentemente com as lojas americanas, um grande grupo que do dia para a noite viu seu patrimônio reduzir em quase 90%, né? O que estava por trás disso? Quais fenômenos econômicos e financeiros estavam por trás disso? Então, tudo isso a gente vai ver nas eletivas do primeiro semestre. Naturalmente, no segundo semestre de 2023, a gente vai ter mais 4 eletivas, uma para cada bloco do conhecimento, né? Nessas combinações de natureza e humanas e matemática, e assim por diante. Só lembrando as estruturas, né? Toda escola, todo aluno tem acesso ao livro digital, e aí o corpo pedagógico da escola também tem acesso a plano de aula, né? Tanto para se organizar caso queira oferecer presencialmente, quanto para planejar, de repente, uma aula extra, algum momento de encontro pedagógico. Os alunos têm acesso a vídeos de introdução aos módulos, né? Uma espécie de videoaula mesmo, e muitos podcasts que vão aprofundar o debate. Importante dizer, gente, o podcast não é a leitura do livro digital, tá? Não é uma aula. O podcast, às vezes, está trazendo outros debates, outras situações para tornar a disciplina eletiva ainda mais rica. E aí, por último, para a gente finalizar aqui, trazer um pouquinho mais do que vão ser essas eletivas, às quais vocês terão acesso logo mais, eu vou passar aqui um vídeo curtinho, na verdade são 2 vídeos bem curtinhos, que a gente pediu para os dois de nossos autores desse primeiro semestre gravar para vocês, especialmente para esse momento pedagógico. O primeiro vídeo é de Maria Eugênia Bispo, que é autora da disciplina Freud no Divã, que é sobre psicanálise. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Eu vou só compartilhar novamente a tela, porque esse vídeo não está no PowerPoint. Então, vamos ouvir Maria Eugênia falando sobre a eletiva de psicanálise. Olá, pessoal! Meu nome é Maria Eugênia Bispo e eu sou autora da disciplina de psicanálise.
E nela você vai encontrar um breve histórico do que foi essa grande descoberta do médico austríaco Sigmund Freud, também conhecido como o pai da psicanálise. Depois dele vieram vários outros teóricos que trabalharam em cima dos seus preceitos, que estudavam basicamente o funcionamento da mente humana e suas profundezas, e como tudo que acontece lá dentro afeta o nosso dia a dia e o nosso comportamento. E também no segundo módulo você vai poder entender um pouco de como a psicanálise influenciou o direito, a literatura, e como ainda influencia todo o nosso dia a dia. Vale lembrar que ela foi a porta de entrada da psicologia que a gente conhece hoje. Então tá muito interessante, é um tema muito rico que deve ser aprendido por todos. Vamos estudar psicanálise? É isso. E aí o segundo vídeo é sobre a disciplina de Direito. O nosso autor, Tiago Campos, vai em um minutinho vai falar para a gente. Olá, meu nome é Tiago Campos, sou jurista, historiador, mestre e doutor. Traindo pela terceira vez. Mais uma tentativa. Não consegui abrir aqui. Olá, meu nome é Tiago Campos, sou jurista, historiador, mestre e doutorando pela USP e sou autor do material Lei e Ordem, o Direito Aplicado ao Dia a Dia, do GGE Sistema de Ensino. Esse material tem por objetivo apresentar aos estudantes do ensino médio alguns temas fundamentais do direito em uma linguagem acessível. No entanto, o objetivo aqui não é formar advogados, tampouco preparar alguém para a prova da OAB. A ideia é muito mais simples, é apresentar como funciona o nosso país e quais as regras do jogo. Então o material foi separado em 4 áreas: direito constitucional, direito civil, direito penal e direito do trabalho. E nessas 4 áreas, apresentamos a eles quais são os temas fundamentais que explicam como é que cada um desses pontos funciona. Então, desde como funciona uma Constituição, para que ela serve, quais são os poderes do Estado, como as suas funções se organizam, de que maneira são eleitos representantes, o que é direito civil, o que é pessoa natural, o que são fatos e negócios jurídicos, como que os contratos funcionam, o que é crime, o que é pena, como é que alguém pode ser preso, por que pessoas presas podem estar ou não na prisão, até chegar finalmente ao que é emprego, o que é trabalho precarizado, o que é trabalho autônomo, o que é empreendedor, entre outros. Então fica aqui o convite para que professores, gestores, escolas conheçam e apliquem esse material na sala de aula. Muito obrigado, até breve. É isso, a gente não conseguiu ver o Tiago Campos, mas conseguimos ouvi-lo. Diante disso, gente, eu vou encerrando por aqui essa apresentação, mas eu queria ouvir vocês, né? Queria saber se a gente tem dúvidas para falar sobre eletivas ou até falar sobre o ensino médio de maneira geral. Mas essas são as soluções que a gente apresenta, né? A gente está muito empolgado com essa segunda fase das eletivas, sobretudo porque, como eu estava falando antes, nesse segundo ano a gente conseguiu colocar todas as lições aprendidas em prática e a gente tem certeza que vai ser um grande sucesso a aplicação das eletivas em todas as escolas parceiras. Então, fico à disposição aí para conversar com vocês. Quem quiser dar um depoimento sobre a experiência com as eletivas ou tirar alguma dúvida, eu sigo à disposição. Léo, fica à vontade aí também. É isso, Felipe. Nós vamos disponibilizar para as escolas parceiras para poder apresentar para a equipe, criar estratégias, mostrar para os alunos, para as famílias. E vai ser uma ferramenta que a gente está desenvolvendo com o V4 e a própria eletiva, que precisa ser muito bem apresentada, né? Para os alunos, para que eles façam suas escolhas diante de tudo, das experiências, das aptidões e sentimentos que eles têm em relação às profissões. A gente acredita muito que o segundo ano, diante já de ter passado pelo primeiro ano, já ter sido apresentado por essas eletivas, os alunos estejam cada vez mais engajados nesse desenvolvimento. E vale ressaltar que essas eletivas foram em cima de temáticas de grandes pesquisas que nós fizemos no mercado e que passeiam por temas que eles gostam, que eles se veem nesses temas. Então, cada evento está divulgando cada vez melhor e colocando à disposição todos esses vídeos para ajudar todos vocês, colocando à disposição também toda a equipe de sistemas de engenharia de ensino, no que tange a parte da apresentação para os alunos, como
o treinamento dentro da plataforma, como é que a plataforma vai estar funcionando, como pode ser esse acompanhamento para as escolas parceiras. E que eu tenho a certeza, Felipe, que vai ser um ano bem mais atuante em relação a esse novo ensino médio. Nós tivemos um desafio muito grande nesse desenvolvimento para a formação geral básica, itinerários formativos voltados para projeto de vida, trilhas de aprofundamento, ciclo comum, eletivas, e que aí agora eu tenho certeza que os alunos mais habituados, mais preparados na produção. Acredito que para o terceiro ano, essas eletivas são importantes, né? É isso. Gente, foi um grande prazer. A gente segue à disposição para conversar com vocês. Esse projeto, como eu estava dizendo, a menina dos olhos aqui do novo ensino médio, né? Claro que sempre trabalhando de maneira integrada com a trilha socioemocional, que é uma ferramenta incrível. E, na verdade, são todos... E aí a gente está muito confiante nesse nosso segundo ano de disciplinas eletivas e a gente conta com vocês para a gente seguir nessa troca tão rica. As escolas parceiras tiverem interesse, entrar em contato com as nossas consultoras pedagógicas, vão depois procurar saber se fez tudo direitinho, se ficou alguma dúvida. A live ela foi gravada, vamos disponibilizar. Pedro Silas acabou de enviar também a apresentação, podemos disponibilizar a apresentação também de Felipe a respeito das eletivas. E, mais uma vez, eu desejo para todos vocês um excelente ano letivo, que possamos cada vez estarmos mais juntos e construir uma educação de qualidade. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma ótima tarde, um excelente ano letivo de 2023. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Até a próxima.